Amigos e amigas do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na palestra virtual de hoje, de número 245, Bruno Filizola, trabalhador da Fraternidade Espírita Peixotinho e do projeto Escutatória, esse fabuloso projeto de ajuda ao próximo. Na palestra de hoje, ele, com o tema Direito de Propriedade, ele ratificará a nossa condição de sermos os usufrutuários dos bens da terra, que, na verdade, pertencem a Deus. Mostrará que o homem não possui nada daquilo que é para uso do corpo ou dos prazeres materiais, mas sim, seu verdadeiro tesouro são todas as qualidades que tem na alma, como a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, em especial, o amor ao próximo. Eis aí a verdadeira propriedade. Ele também vai pegar algumas informações repassadas pelo Espírito Pascal, em Genebra, em 1860, e o Espírito M, em Bruxelas, em 1861. Informações essas passadas para Kardec sobre esse tema. Ele acrescentará ainda que os ensinamentos de Jesus relativos à preocupação com a vida futura é a bagagem espiritual que todos devemos ter e buscar, e não os bens materiais. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo à nossa casa. Estamos muito felizes que você esteja aqui conosco. Mas para iniciarmos a nossa atividade de hoje, eu vou fazer a nossa prece inicial em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, querido mestre, irmão Jesus, espiritualidade amiga do Centro Espírita Caminhando para Jesus, da Fraternidade Espírita Peixotinho. Aqui estamos reunidos em nome do nosso querido mestre Jesus, para estudarmos a doutrina espírita, através da doutrina espírita, os ensinamentos do nosso querido mestre Jesus. Que possamos, então, aproveitar esses momentos que vamos estar reunidos com Bruno Filizola e aprendermos um pouco sobre o que é verdadeiramente os bens que nos enriquecem, os bens morais, os bens que devemos e que levamos para a espiritualidade após a morte do nosso corpo físico. Que possamos, então, aproveitar ao máximo esses ensinamentos e que Jesus nos abençoe sempre. Assim seja. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, a palavra está com você. Obrigado, Douglas. É muito bom estar aqui caminhando para Jesus. Sempre estar aqui com vocês, meus simples, não. Periodicamente, eu fico muito feliz de ver outros amigos aqui, de poder falar para esse pessoal tão legal que faz caminhando para Jesus. Agradecer sempre ao convite do Rogério, que está nos bastidores aqui, está escondidinho aí na logomarca aí do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Agradecer a São Luís, né, toda a consideração. Então, eu gosto muito de estar aqui, porque como eu estava conversando um pouquinho com o Rogério antes da live, é que sempre que a gente vem aqui para conversar alguma coisa, nós somos convidados a estudar um tema ou a olhar aquele tema com um olhar diferente, né? Revisitar um tema com um olhar diferente, com um olhar mais abrangente. Então, hoje eu queria conversar sobre direito de propriedade. Eu preparei aqui algumas telas para a gente seguir algumas perguntas, né, respondendo as perguntas do Livro dos Espíritos. Já está aqui, acredito que já está tranquilo para ver. Tá? Então, o tema é direito de propriedade. Tá? Que está no Livro dos Espíritos, está na parte das leis morais. Né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, está no capítulo 16. Né? Não se pode servir a Deus e a mamão. Quando a gente pensa em direito de propriedade, e tem aqui da lei de justiça, de amor e caridade,
primeira coisa que vem na minha cabeça é o que é a justiça? Né? O que é a justiça? Né? Onde é que foi, onde é que foi inserida a justiça na nossa vida? Né? A gente vê tantas coisas que a gente fala assim, puxa vida, será que está certo? Será que está errado? Então, só que a gente ainda não tem condição, né, de entender tudo aquilo que se passa na cabeça, nos desígnios de Deus. Tá? Só que a justiça, ela é uma das leis da natureza. É uma das leis que são naturais, que estão na vida da gente. E onde é que a gente, onde é que a gente, porque onde é que está a justiça? Né? A justiça Deus colocou no nosso coração. Sempre que a gente pensa em justiça, a gente é algo que vem de dentro. Tanto é que a gente sofre muito, dói muito quando a gente percebe uma injustiça, quando a gente vê uma injustiça. Porque essa regrinha da injustiça está colocada na nossa consciência, está colocada no nosso coração. Esse é o lugar que Deus foi lá e colocou aquele sentimento de justiça. Né? O que é aquilo que é essa justiça? E aí a ideia aqui é a gente passar pelas 8 perguntas, né? São 6 ou 8 perguntas, que falam sobre o direito de propriedade, né? Que está aí na Lei da Justiça, do Amor e Caridade, no capítulo 11. Primeira pergunta, está lá. Pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos natural do homem? É o de viver. Por isso que ninguém tem de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, quando a gente pensa no primeiro direito, viver, a gente, para poder até usufruir de todos os outros direitos que nós temos, a gente precisa estar vivo. A gente, para poder evoluir, né, estar aqui na nossa caminhada, a gente precisa estar vivo. Então, a preservação da vida, a preservação do nosso corpo, é um dos primeiros direitos que a gente tem. E aqui eu queria pensar, eu queria fazer um pouco. Será que quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente não está infringindo essa lei, infringindo esse direito? Né? A gente precisa estar vivo para poder caminhar, para poder evoluir, para poder passar pelas provas, para poder superar os obstáculos, para poder evoluir e ajudar os outros a evoluir. Então, direito natural de viver é o principal. Só que nessa frase também aqui, eu trago, você vê que eu trouxe em negrito, não podemos fazer nada para comprometer a existência corporal de um semelhante. Nem a nossa, óbvio, nem de um semelhante. Pergunta para reflexão. Será que a gente faz todo o possível para ajudar o outro ou para não comprometer a vida do outro? Quais são as pequenas coisas que nós fazemos ou que deixamos de fazer que podem comprometer a existência corporal do outro? Por exemplo, quando a gente faz algo para um semelhante que atrapalha o trabalho dele, que atrapalha o emprego, que tira uma vantagem indébita, ou que prejudica aquela pessoa, estou falando só no ambiente do trabalho, tá? Que prejudica o outro, que ele vai acabar perdendo o emprego. Será que isso, a gente está comprometendo a existência corporal daquela pessoa? Quando a gente fica falando coisas ruins no ouvido do outro, isso compromete a existência corporal daquela pessoa. Será? E eu queria que a gente refletisse aqui sobre essas pequenas coisas que a gente faz para comprometer a existência do outro. Mas, poxa, Bruno, eu não estou fazendo isso porque eu quero que a pessoa
morra ou tenha um problema. Será que não? Será que se a gente pensar em profundidade, aquele relatório que você atrapalhou a pessoa de entregar, ou aquela informação que você não trouxe, ou aquela palavra mal falada ou mal interpretada da sua, que você mal interpretou e passou adiante, será que aquilo não compromete a existência corporal de outra pessoa? Será que essas pequenas coisinhas que vão ocorrendo no nosso dia a dia, que a gente faz ou que deixa de fazer, será que a caridade que a gente deixou de fazer, eu não estou comprometendo a existência corporal de outra pessoa? Quantas vezes nós somos convidados a, a fazer uma caridade? E aí a caridade por palavras, né, por acolhimento, por afeto, ou a caridade material, do dinheiro, caridade do alimento. A gente é convidado a fazer esse tipo de caridade e não faz. Não faz por N razões. Por N razões. Por várias formas que a gente deixa de fazer esse tipo de caridade. Mas a gente foi convidado, a gente podia fazer e deixou de fazer. Será que isso a gente não está comprometendo a existência corporal daquele semelhante, daquela pessoa que poderia estar com um pouco mais de alimento para conseguir lutar, né? Conseguir caminhar na jornada que ele tem nesta encarnação? Então, aqui desse slide, o que eu queria passar como principal mensagem é que, puxa vida, vamos fazer tudo que a gente pode para ajudar o outro. Vamos ter as pequenas ações, as pequenas atitudes de bondade, caridade. Um pequeno ato de carinho, você já ajuda a pessoa na caminhada dela aqui. Quando você não faz esse pequeno ato de carinho, você pode estar comprometendo a existência corporal daquela pessoa. Pensa nisso. Pequenas ações. Estou falando em grandes ações, não. Pequenas, no dia a dia, no miudinho ali, no pingado, no pequeno. Será que a gente não está deixando de fazer o que poderia fazer? Pensa nisso. Reflete agora um pouquinho sobre isso. Passando para a pergunta 881, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? A resposta que os espíritos nos trazem é: dá, mas ele deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que dão exemplo de previdência. Nós temos o direito, sim, de, de acumular bens para que siga adiante na nossa velhice, quando a gente não mais puder trabalhar, a gente, a gente possa se sustentar e não ser um peso para ninguém, também para a família. Só que quando a gente pensa só na gente, é egoísta. A gente, quando a gente acumula bens para o futuro, a gente tem que fazer em família, porque é um apoio a todo aquele núcleo que nos acompanha. Nós viemos nessa encarnação dentro daquele núcleo familiar que faz parte das nossas provas, expiações, da nossa caminhada evolutiva. Estamos nessa família para evoluir e para ajudar esse núcleo familiar e, aqui que a gente puder, na sua caminhada, na sua evolução. Então, quando você acumula bens, você tem o direito. Você só não pode fazer apenas para você, porque isso é um ato de egoísmo. Nós temos uma missão divina com aquele núcleo familiar que nos acompanha. É uma missão. A gente não está só. Se a gente trabalha, muitas vezes o trabalho ele é feito em equipe. O que quer dizer de um casal onde
a mulher trabalha e o homem cuida da casa, ou o homem trabalha, a mulher cuida da casa, o homem faz um trabalho, a mulher faz outro trabalho e o filho também ajuda, faz outro trabalho. Ou seja, aquele núcleo, ele está ali para crescer junto. E quando você acumula esses bens, deve ser pensando nesse núcleo de crescimento que faz parte do teu caminho ajudar, faz parte do teu caminho crescer. Então, acumule bens. É um direito seu. Apenas se você não pensar apenas em você e sim pensar no teu núcleo familiar. Imagina esse núcleo familiar, já que nós envelhecemos, a gente envelhece, a gente chega no momento que a gente não tem condições do trabalho e a gente entra como um peso para outras pessoas da família. A família cuida. Mas imagina se a gente tem um bem acumulado que ajuda, que facilita esse trabalho. Então, essa é a principal mensagem que eu quero trazer aqui para vocês na pergunta 881, que é o foco na família, o foco no desenvolvimento daquele núcleo familiar, na tua missão divina de crescer aquelas pessoas que te acompanham nessa caminhada, nessa jornada daqui. Pergunta 882, né? Vamos ler ela aqui. Tem um homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E aí, já tem direito de defender isso? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, e ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, ele tá dizendo também que a gente precisa ter condições de viver no nosso mundo material, né? Construir a vida em sociedade, participar da sociedade, ajudar na evolução da sociedade, tá? E também viver no mundo espiritual, trabalhar nesses dois mundos, né? Trabalhar espiritualmente, né, pelas leis morais, e também defender o crescimento da sociedade que você está inserido. É termos a noção correta do que é de Deus, do que é divino, do que é da nossa moral, da nossa evolução e da nossa também participação na sociedade. Lembra que eu falei agora que a gente tem que juntar bens para a família, que a família inteira tem que crescer junto com ela, que é a sua responsabilidade cuidar desse núcleo familiar que te acompanha. Aqui, você também tem uma necessidade e uma obrigação de participar da sociedade e crescer e evoluir essa sociedade. E o dinheiro, os bens que você acumula, podem ser fonte de evolução da sociedade. Imagina que o dinheiro que você junta, porque falar dinheiro para ficar mais fácil, né? É a propriedade que a gente tem, os bens acumulados, né? Isso transformado em dinheiro, é aquilo que pode transformar a sociedade através de escolas, através da geração de emprego e renda, através da própria caridade material, apoiando a projetos sociais, apoiando instituições religiosas. Faça com que o seu dinheiro ajude a sociedade, cresça a sociedade. Então, você tem várias obrigações. Primeiro, de crescer você, a de crescer a sua família, aquele núcleo que está com você, e de crescer a sua sociedade que você vive.
Tá? Com isso, a gente consegue influenciar, tocar em todas as pessoas que participam da nossa caminhada. E aqui eu queria também, eu trouxe aqui algumas palavras em negrito, né? E por meio do trabalho honesto. Então, os espíritos, eles trazem essa palavra honesto. O homem junta constitui legítima propriedade sua. Por que é trabalho honesto, pessoal? Pensa, pensa que o trabalho não pode ser resultado de, de erros, de falcatruas, né? Desacertos, de ter passado a perna em alguém, sabe? Trabalho honesto é aquele trabalho que você todo dia faz e retorna para casa com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que fiz meu papel na sociedade, com aquela sensação de que eu ajudei todas as pessoas que eu podia ajudar. Quando você faz o seu bom trabalho, você está ajudando as pessoas. Quando você faz o seu bom trabalho, você está ajudando a sociedade que você vive a evoluir, a crescer. Ah, Bruno, mas eu sou apenas um porteiro. Mas você está fazendo o seu trabalho. Você está ajudando as pessoas daquela comunidade que você vive. Ah, eu sou um assistente administrativo. Ah, eu sou um médico. Ah, eu sou um motorista. A partir do momento que você, com seu trabalho honesto, você contribui para a sociedade, isso é a legítima propriedade que você tem e que pode defender aqui. É a sua participação no nosso núcleo social. A gente vê, pessoal, hoje em dia, né, a corrupção, né, invadindo os nossos jornais. Todo o nosso, para onde a gente olha, tem algo de corrupção, de desonestidade, de roubo, que acontece. Antigamente, isso era um pouco mais escondido. E na nossa evolução como sociedade, isso está cada vez mais sendo exposto e combatido. Será que há 50 anos atrás a gente tinha tanta exposição do que é honestidade ou de atos desonestos que a gente passa aqui, como é hoje? Então, hoje, isso é mais uma prova que hoje a nossa sociedade está evoluindo. A gente caminha para frente. Eu escuto pessoas me falarem assim, ah, Bruno, esse mundo está perdido. A vida está cada vez pior. E no momento que ela diz isso, eu faço. Infelizmente, meu irmão, eu não concordo com você. Porque a nossa sociedade evolui a cada dia. A gente melhora a cada passo que a gente dá. O que era absurdo atrás, lá alguns anos atrás, agora ele é totalmente combatido. O que era aceito no passado, hoje é combatido. E as coisas que a gente aceita hoje aqui, daqui a alguns anos, vai ser totalmente inadequado. A gente vai ver, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Há alguns slides para frente, eu vou falar sobre isso. Mas eu queria que vocês entendessem, que vocês me acompanhassem no raciocínio, quando eu falo que o mundo caminha para o bem. Nós caminhamos para a boa utilização da propriedade. A quantidade de projetos sociais que foram criados na pandemia para acolher pessoas, utilizando dinheiro, sim, alguns de dinheiro público, outros de dinheiro de doações, outros sem dinheiro nenhum. Isso constitui trabalho honesto. E o outro ponto que traz para cá é que a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural. Se você trabalha, você tem direito.
E esse trabalho, esses direitos, são falados até no mundo espiritual. Né? No livro do Nosso Lar, tem lá uma parte, um pedaço, onde a senhora quer ter direitos sem ter trabalhado. No mundo espiritual, inclusive, a gente trabalha bem mais do que trabalha aqui. Então, o trabalho é um direito. E para que você consiga coletar os méritos desse trabalho, você precisa que ele seja honesto e ter um foco muito, muito consciente. Pô, vamos para a pergunta 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Se o homem deseja possuir somente para si e para a sua satisfação pessoal, egoísmo. Quantas pessoas a gente não vê aí querendo ajuntar propriedades, ajuntar dinheiro, juntar bens, e muitas vezes não consegue, não consegue nem usar aqueles bens todos. A gente até se comenta tantas vidas para poder usar todo esse dinheiro. E aí se pergunta, o que é que você faz para esse dinheiro? Eu já falo sobre isso daqui a pouco. Mas o que é o egoísmo? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, ele traz 3 comentários que eu trouxe aqui, que eu queria conversar com vocês um pouco. Primeiro, o egoísmo é a chaga da humanidade. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. O egoísmo é a chaga da humanidade. Anda de mãos dadas ali, oscila do orgulho. Quando a gente aprender que, que não adianta a gente querer só para a gente, porque a gente não consegue evoluir uma sociedade quando a gente olha só para a gente. A gente não consegue. A gente, para evoluir, a gente precisa trazer todos que estão com a gente no nosso caminho. Hoje, grande parte, se não falar toda a dor que tem no mundo, ela é filha do egoísmo. Preste atenção, olha direitinho. Se ali, naquela dor que está acontecendo, em algum lugar que você esteja vendo, outros países, do teu lado, vê se não é filha do egoísmo, aquela dor que está acontecendo. Por alguma razão, ela é filha do egoísmo. Essa grande chaga, ela precisa ser exterminada da nossa sociedade. E a gente só consegue exterminar quando, aí já é o segundo ponto que eu quero colocar, quando a gente tiver coragem para vencer a si mesmo. A gente tiver coragem para olhar para a gente e superar todas as nossas pequenezas, toda aquela nossa vontade de ter, a gente entender que não é ter, é necessário ser. Né? Quando a gente olha para a gente e diz assim, puxa vida, eu preciso vencer isso. Eu preciso vencer essa minha vontade de possuir para mim. Por que ter tanto se eu posso ter aquilo que é necessário para a minha sobrevivência, que eu preciso do meu direito principal de viver, acompanhar a minha família, e por que não usar um pedaço disso para ajudar a sociedade, através da superação das nossas próprias dores, das nossas próprios pontos falhos, dos nossos pequenos pontos de egoísmo. Quando eu deixo de acolher uma pessoa,
quando eu deixo de dar uma palavra afetuosa, afetiva para uma pessoa que está precisando, isso é egoísmo. Quando eu olho para aquele pedaço de bolo, aquele último pedaço de bolo, eu não quero dividir com meu irmão, eu quero comer tudo para mim, isso é egoísmo. As pequenas coisinhas que são minhas, é nossa, eu quero. Quando eu não. Até falando, será que no meio espírita não tem esses pequenos egoísmos? Por exemplo, tem imagine, se tem um palestrante, e aqui falando com um palestrante, eu tenho um colega que quer trocar horário um com o outro, porque está precisando, tem um problema. E eu digo, não posso trocar horário, porque esse horário é conveniente para mim. Poxa, o outro horário também dava para você. Será que não? Isso também não é egoísmo? Eu estou falando aqui do meio e daqui, do que a gente está fazendo aqui, do bate-papo espírita. E são pequenas coisas que estão em todo lado. Quando a gente olha, a gente vê pequenos pontos de egoísmo. E quando a gente conseguir superar os nossos pequenos pontos de egoísmo, a gente vai dar um salto muito grande. Porque é muito fácil olhar para o outro e dizer assim, você está sendo egoísta. Só que assim, né? Aquela regra dos três dedos, né? Quando eu aponto para o outro, tem um dedo para o outro e três dedos apontando para mim. Quando eu digo que aquela pessoa ou aquele ato, aquele comentário que foi feito um comportamento egoísta, será que eu estou conseguindo enxergar os meus próprios comportamentos egoístas? É fácil falar do outro. Difícil é superar você. Você superar você mesmo. Você pegar aquele seu ponto de egoísmo, essa chaga que você ainda tem, todos nós temos isso ainda, senão a gente não estava aqui nesse planeta, né? Pegar esses pequenos pontos de egoísmo que você tem, eu estou falando dos grandes, não. Estou dos pequenos pontos, daquele egoísmo do dia a dia. Das pequenas coisinhas que eu não cedo, que eu não dou a preferência, eu não dou lugar no assento no ônibus, eu quero tudo para mim. Quando eu superar isso e enxergar o outro como uma extensão de mim mesmo, eu vou estar começando a dar o primeiro passo para vencer esse, esse egoísmo. E o terceiro ponto, que está no texto lá, no Evangelho do Espiritismo, capítulo 11, item 1, é que o egoísmo é a negação da caridade. Quando eu estava estudando aqui, né, fazendo palestra aqui, quando eu li o egoísmo e a negação da caridade, eu achei tão massa, assim, tão legal esse termo, que eu quis assim, trazer para a gente conversar. Por que negação da caridade? Caridade ela é focada no outro. Eu deixar um pouco do meu eu de lado e olhar para o outro, e ajudar o outro, e apoiar o outro, e dividir com o outro. Pegar o que eu tenho, né, e o que eu tenho, não apenas o material, mas também a inteligência, as habilidades, tudo aquilo que eu tenho, e dividir com o outro, e ajudar o outro, fazer com que isso se transforme em movimento útil para o outro. Isso é caridade. E o egoísmo é justamente a negação da caridade porque ela para de olhar para o outro. Ela não olha para o outro. No egoísmo, a gente olha para a gente. A gente olha para dentro. A gente olha para o que a gente quer, para o que eu sou, para o que eu quero, o que eu tenho. E tem. Então, essa frase de negação da caridade, ela é muito forte. Chega a doer. Chega a doer. Se hoje eu já combato o meu egoísmo e eu defendo a caridade sob todos os aspectos e formas, e agora que eu tenho a noção que a caridade, que o egoísmo é a negação da caridade, isso fica cada vez ganha mais importância o combate aos meus pequenos egoísmos.
Porque se eu me considero uma pessoa caridosa, e muitas vezes, né, a caridade material, também a caridade do nosso tempo, a caridade do nosso acolhimento, da nossa palavra, da nossa escuta, eu tenho que combater. Se eu me considero uma pessoa caridosa, eu tenho que combater esses pequenos atos de egoísmo que a gente traz no nosso coração, que a gente precisa cada vez fazer diferente, caminhar melhor, eliminar esses pequenos atos, sabe? Quando a gente muda internamente, quando a gente combate os pequenos atos, são os pequenos atos que constroem o nosso dia a dia. A gente vai influenciando o nosso redor. A gente muda internamente, faz aquela reforma íntima e a gente ainda serve. Deus nos usa como exemplo, como instrumento para influenciar toda aquela comunidade ao nosso redor. Então, meu irmão, combate os pequenos atos de egoísmo ao longo do dia. Sabe aquele levantar para pegar água para sua esposa, para o seu marido? Eita, esqueci o garfo, os talheres, e você levanta para pegar e colocar na mesa. Uma pessoa, isso são pequenos atos que você vai combatendo aquele egoísmo, a sua preguiça de trabalho. Tá? Faz sentido isso? Faz sentido isso que eu estou falando? Ainda na pergunta 883, é que, natural, o desejo de possuir não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado. Vamos até falar um pouco sobre isso. Tá? A resposta dos espíritos, né? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade. E Deus abençoa o seu trabalho. Isso tem que estar grifado, né? Sem acumular bens, sem utilidade para ninguém. Isso me remete, né, à prova da riqueza. Né? Acumular para mim, acumular apenas para o eu, isso é egoísmo no seu ponto, assim, como a gente está falando aqui. Tá? A partir do momento que eu transformo esses bens em uma atitude de socorro ao semelhante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu estou transformando esse bem em algo que é muito maior. Ou seja, eu estou contribuindo com a minha sociedade. Lembra? Eu, família, sociedade. Então, falando um pouquinho sobre sem utilidade para ninguém. Essa é a grande prova da riqueza. Quando a gente fala em prova da riqueza, a gente está falando em dois desafios que a pessoa tem. Uma negação de mesmo com o direito, tendo aquilo, você dá ao outro, para você abnegar daquilo, e caridade. Se você tem muito, você passa pela prova da caridade, que é a prova do desapego material. A prova que aquele item material não é mais importante do que os itens morais que você consegue ao aplicar aquele bem adequadamente. E aí, já falando um pouquinho também sobre socorrer aos seus semelhantes, quando a gente está quando a gente está utilizando esse dinheiro de forma a socorrer seus semelhantes, a gente está utilizando o dinheiro como instrumento de progresso. É a caminhada, é a gente transformando a nossa sociedade, é a gente podendo utilizar esse dinheiro para, para o acolhimento daqueles que estão na rua, para alimentar aqueles que estão com fome, para instruir aqueles que precisam de conhecimento, para acolher aqueles que se sentem só e necessitados.
Então, usa esse teu bem para socorrer, para ajudar o semelhante, para crescer a tua sociedade, para transformar esse mundo que a gente está aqui num mundo cada vez melhor. O caminho, né, que a gente está seguindo. Por isso que eu digo que a gente está dando cada dia um passo melhor, um passo na direção correta, na direção que a gente precisa seguir para conseguir evoluir. Então, veja, aquele que está passando pela prova da riqueza, ele tem que abnegar e utilizar e fazer a caridade, e muitas vezes tem esse muito bem, ele está viciado ao comportamento de juntar e ter. Tá? Se ele junta pelo trabalho, como os Espíritos dizem aqui, tendo em vista socorrer seu semelhante, esse trabalho é abençoado. É o bom uso do recurso. Se você tem, perfeito, você tem aquilo que você precisa para seguir adiante, para ajudar a sua família, agora ajuda a sociedade. Uma vez que você tem bens e socorre, ajuda, você está fazendo a caminhada adequada. Pergunta 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é que foi adquirida sem prejuízo de outro. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaram que nos fizesse. A lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Propriedade legítima só é aquela que é conquistada, adquirida, sem prejuízo de uma outra pessoa. Ou seja, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não tenho direito daquilo que eu adquiri passando a perna, enganando, roubando de uma outra pessoa. Não é correto. Não tá, este bem não te pertence. Tá dito aqui. Se você conseguiu aquilo de forma ilegal, imoral, você não tem direito àquilo. E Deus, na hora correta, no momento certo, vai tirar aquilo. Vocês observam que os bens materiais, eles vão ao longo dos tempos, eles vão mudando de posição, vão mudando de proprietário. Claro, isso não é um olhar de 100 anos. Vamos olhar, vamos aumentar essa lupa. A, a, as posses, né, essa propriedade legítima, ela vai modificando, ela vai saindo de um, indo para outro, de forma que isso seja conseguido de forma correta e utilizada para socorrer a sociedade, socorrer ao outro, crescer a sociedade, construir a ciência, tornar o nosso universo, o nosso mundo melhor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembra o socorrer nesse slide aqui, socorrer aos seus semelhantes? Ama o outro como se fosse você. Pense se fosse você que estivesse naquele lugar. Você não gostaria que uma outra pessoa com mais posses te ajudasse, te socorresse, te acolhesse, suprisse aquela necessidade que você está precisando? Muita gente tem e não devia ter. Faz parte. Tem porque conseguiu com prejuízo. No momento certo, da forma correta, Deus, na sua infinita sabedoria, vai fazer com que esses bens sejam deslocados. Ah, Bruno, mas isso não vai ser agora nos próximos 2 anos. Claro que não. Isso ocorre no tempo, no tempo que só pertence a Deus.
Pergunta 885. Será ilimitado o direito de propriedade? Resposta dos espíritos. É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa é a razão por que eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Veja que a gente não está falando nem de anos, ou de século, né? Ele coloca ali como século. Embora, e com o advento da internet, né, a velocidade que o mundo funciona hoje é muito rápida. Então, eu diria que coisas que eram aceitáveis há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não são aceitas hoje. Basta olhar a sociedade que a gente vive já. Faça uma reflexão. Volta à sua infância. Aqueles que são poucos mais velhos, que tem assim, não tem cabelo feito eu, tem cabelo branco. Volta 30 anos atrás. Volta à época que você tinha cabelo. Pensa na sociedade naquela época e vê o que acontece hoje. Isso porque a gente como humanos, né? Como homens, a gente vai aprendendo o que é justiça. A gente vai entendendo melhor a justiça, vai compreendendo o outro, a participação do outro, o universo do outro, vai deixando um pouco mais o egoísmo e vai olhando mais para o outro. E aí a gente vai aprendendo como fazer. Tem muita coisa que a gente hoje faz e que a lei de justiça reprova e que a gente nem percebe. Quando a gente bota aqui a lei da justiça reprova, é a justiça divina. Coisa que a gente talvez só aprenda daqui a 500 anos. Hoje, que a gente acha que é perfeito, maravilhoso, mas se você for olhar pela lei de Deus, não está correto, sabe? Porque a gente ainda não sabe. A gente ainda não entendeu. A gente não evoluiu ainda a esse ponto. Né? Talvez, quando a gente estiver já num planeta regenerado, a gente tenha maturidade para ir aprendendo cada vez mais. Só que uma pergunta vem aqui na minha cabeça. Se a gente vai aprendendo cada vez mais o que é justiça, né? Se a gente vai evoluindo cada vez mais para ter justiça, e a gente vai aprendendo ao longo do tempo, sim, mas eu estou agora, eu tenho bens agora. O que é que eu faço? Está na dúvida sobre o que fazer com os bens que você tem, com os bens que você amealhou ao longo da sua vida e que amealha e que vai continuar fazendo? Vai. Só pensa no amai-vos uns aos outros. Pensa nisso, essa é a resposta para o que fazer com os bens. E o amai-vos uns aos outros, não, começa com você, começa com a sua casa, começa na sua família e vai até a sociedade. Então, amai-vos uns aos outros. Olhe os projetos que podem ser apoiados por você, olhe as contribuições que você dá, olhe a quantidade de emprego que você gera através do seu trabalho, olha o que você ensina, como você conduz, transmite conhecimento para a sociedade, para a sua família, para a sociedade. Usa o amai-vos uns aos outros como direcionador para o uso do bem, para o uso da propriedade. Você, e aí a gente pensa que a gente volta à reflexão, será ilimitado esse direito?
Enquanto você estiver sabendo usar essa propriedade, utilizando, deixando que o amai-vos uns aos outros seja um guia das suas decisões, dos seus comportamentos, eu acho que você está fazendo um uso muito bom do teu dinheiro. E eu tenho certeza que a espiritualidade vai te ajudar a que esse trabalho se multiplique, né? Que o bem se multiplique, né? É utilizar da melhor forma a propriedade e o direito que você tem. Tá? Multiplicar amor. Amar e viver o multiplique esse amor. Quando você tem condição de fazer isso, faça. Usa a diretriz dos amais uns aos outros. Durante a pesquisa, né, que eu estava me preparando para destacar, para conversar com vocês, eu encontrei essa lição, né, no Fonte Viva. Os Fonte Viva. Não sei, lição 4.2. Tem outra liçãozinha também aqui, no próximo slide. E aí eu trago para isso aqui a frase de Paulo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as tuas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, não é só parar de furtar. Não furte, trabalhe, doe, faça caridade, tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Ou seja, quando você furta, você está conquistando algo de forma incorreta. Esse bem não te pertence. Lembra a verdadeira propriedade? Não te pertence. E essa frase de Paulo, ele ainda vai mais adiante. Não só não furtar, mas você tem que trabalhar para repartir, para ajudar o outro, para fazer a caridade. Esse, sim, é o caminho de transformação. E eu pensei aqui um pedaço dessa lição que eu queria conversar com vocês. Quando a gente fala em roubo, há roubos de variada natureza, jamais catalogadas nos códigos de justiça da fé. Eu trouxe o que o texto traz. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, esfoliações da alegria e da esperança. E mais coisas que esse texto é muito legal, muito bom, lição 4.2 desse livro. Muito bom. Quando a gente pensa em roubo, será que a gente só está só o bem material do que a gente está falando? E o roubo do tempo? E você tirar a tranquilidade do outro? Será que esse teu comportamento de tirar a tranquilidade do outro não é um roubo? Não é um furto que você está acontecendo? Quando aquela pessoa confia em você, e você, por qualquer razão, traiu aquela confiança, será que isso não é um furto? Eu gosto muito disso, apropriação débita através do pensamento. Né? O teu pensamento tem poder. Tu sabes disso. Quando a gente pensa, né, a gente transforma. Né? As formas de pensamento são criadas. A gente modifica, a gente movimenta. O nosso pensamento tem que movimentar o bem, tem que movimentar que o mundo ande para frente. Tá? Uma outra lição, que também é a lição 177, é quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo da mostra de inveja, revolta, ambição e desesperança. E é preciso que assim não seja. Tenhamos, ao revés, pena deles. Não adianta, pessoal, a gente pensar, a gente ficar com raiva, porque
fulaninho ganhou. Não tem isso. A gente tem que ter pena, porque se o comportamento que eles estão tendo é um comportamento que na hora certa vai ser cobrado. Nós sabemos a caminhada que a gente precisa ter. Então, vai ser cobrado. Então, a gente tem que ter pena, a gente tem que orar por essas pessoas para que eles mudem o comportamento. O que a gente precisa investir é na educação, porque sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração no céu, porque estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Órfãos de sintonia. A sintonia com o outro, a sintonia com o alto, é uma necessidade do mundo de regeneração que a gente está passando. A gente precisa fazer a nossa reforma íntima, atuar naquilo que a gente tem para transformar. Tá? Por quê? No Evangelho do Espiritismo, capítulo 16, item 9. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O foco que a gente tem, pessoal, não é no corpo. Nada do corpo. Tudo é da alma. Tudo é da alma. Nós precisamos entender que daqui a gente não leva nada. 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 Aquilo que, aquilo que a gente teve quando entrou nesse mundo e o que a gente amealhou ao longo da vida, ao sair deste mundo, a gente só leva aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na alma, as nossas vitórias internas, a transformação que a gente fez em nós, na nossa família e na sociedade em que vivemos. Pensa também, procede da mesma forma com relação à vida futura. A gente precisa coletar tudo que na vida futura possa servir para a gente. O carro que eu tenho nessa vida não vai me servir na vida futura, mas a caridade que eu fiz, a moral que eu aprendi, a reforma íntima que eu tenho no meu espírito, no meu coração, isso eu levo sim para a próxima vida e para as outras que virão. Estamos na caminhada. Estamos na caminhada. Então, precisamos entender que a verdadeira propriedade não é material, ela é espiritual. É isso que a gente leva para o futuro. Que Deus nos abençoe essa caminhada que teremos e a gente possa sempre, sempre coletar bens para a alma e não apenas para o corpo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, Bruno. Muito, muito boa, muito interessante essa sua palestra sobre o direito de propriedade, tema que muita gente não compreende a propriedade, pois muitos acham que, enquanto está aqui encarnado, deve acumular o máximo de riquezas materiais possíveis. E não é isso que a doutrina, não é isso que Jesus ensinou. Que nós temos direito, como você mostrou, de ter a propriedade conquistada com o direito, com o trabalho, com o seu esforço, com o seu labor. Então, isso é importante. E também que o excesso de riqueza, ele também, não, via de regra, não traz felicidade. Ao contrário, muitas vezes traz muitas dores de cabeça para quem a possui. Muito bom, muito boa palestra. Parabéns. Eu vou aproveitar e pedir para você fazer a prece de encerramento em nome do nosso mestre Jesus. Vamos levar nosso pensamento ao nosso amado mestre Jesus. Jesus que é o nosso modelo e guia, aquele que nós nos inspiramos para tentar seguir os passos, porque ainda somos tão imperfeitos, ainda somos tão vinculados à matéria, e muitas vezes a gente não consegue compreender, Senhor, as tuas lições. E mais do que isso,
transformar intimamente o nosso coração. Eu te peço, Senhor, por excesso de misericórdia, nos ajude, toca o nosso coração, ajudando nessa caminhada que a gente consiga te escutar quando tu falas no nosso coração o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa entender. Ajuda-nos, Senhor, nos acompanha ao longo de toda essa jornada e abençoa todos aqueles que, de uma forma ou outra, nos acompanham nessa vida. Abençoa todos dessa casa espírita, muito querida, e a todos que viram, estão vendo ou verão essa nossa conversa, meu irmão. Assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, nosso querido mestre e irmão amado Jesus, para encerrar essa palestra da noite de hoje, sem antes mandar um abraço fraterno a todos que fazem a Fraternidade Espírita Peixotinho e aos nossos queridos amigos do projeto Escutatória, esse projeto tão bonito, tão lindo, que leva tanto conforto a tanta gente. Um abraço carinhoso a todos vocês. Boa noite.